boa tarde a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, grande notícia para todos vocês. Arqueólogos de Israel descobriram um grande edifício, tá? Conectado aos muros do que era o segundo templo de Jerusalém, o templo construído por Herodes. Uma descoberta magnífica, né? Conectada ali ao Muro das Lamentações e que traz ao mundo aí a sensação e a possibilidade da reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. É um assunto muito sério que eu vou passar para vocês agora. Todo mundo sabe que quando você olha para a escatologia bíblica, você percebe que, segundo o que diz a Escritura, né, o anticristo ele vai sentar no templo de Deus tentando parecer Deus. Então, o aparecimento do anticristo vai acontecer quando o templo de Jerusalém já estiver construído, essa é a ideia que todo mundo pensa, ou um templo em Jerusalém construído. Então, muita gente acredita que estamos andando aí a passos largos para a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Meu amigo, e essa descoberta aí pode ajudar muito nessa questão de localização, né, de geometria, para dar as bases para essa reconstrução e acabar com essa guerra, né, pelo menos nessa questão, entre muçulmanos e judeus. Eu vou passar cada detalhe para você agora. Deixe bastante curtida e se prepara, porque o assunto é forte. Bom, vamos direto aos fatos, vamos direto ao assunto. Primeiro vamos para essa descoberta arqueológica, e logo após eu estarei dando para vocês os fundamentos bíblicos dessa questão da reconstrução do terceiro templo, que existe grupos judeus, rabinos, focados nisso, né, em construir o terceiro templo de Israel, de Jerusalém. Porque o primeiro templo foi o que foi construído pelo rei Salomão. Davi não pôde construir, porque tinha sangue nas suas mãos, então a Salomão coube a missão de construir o templo de Jerusalém. Foi um templo magnífico, como vocês sabem muito bem, e a Shekinah de Deus se manifestou. No ano 580, aproximadamente, antes de Cristo, né, no ano 580, Nabucodonosor invade Israel, né, invade aquela região toda e destrói o templo de Jerusalém e leva todas as riquezas. Então o templo foi destruído por Nabucodonosor. Passa aquele período do cativeiro, 70 anos de cativeiro, os judeus começam a retornar para a sua terra e começam a reconstruir o templo, tá? Eles reconstroem o templo. Porém, o templo não estava reconstruído com a mesma beleza, grandeza que era do passado, que era do templo de Jerusalém. Foi reconstruído as bases, mas não com a mesma grandeza. Mas houve uma restauração do templo de Jerusalém, eles adoraram a Deus, reconstruíram muros, reconstruíram o templo e tal. Mas o templo é reconstruído de verdade, com sua opulência, engrandecido, através de Herodes. 19 anos antes de Cristo, o templo de Jerusalém é reconstruído com opulência, né? Herodes faz um grande trabalho e faz o templo ficar reconstruído. Tanto que o segundo templo é chamado de o templo de Herodes, né? Agora, no ano 70 da era de Cristo, né, o chamado Anno Domini, o ano do Senhor, no ano 70, os romanos sitiam Israel, eles invadem Jerusalém e eles destroem o templo de Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra, ficando apenas um pedaço do chamado Muro Oriental, que é conhecido também como Muro das Lamentações, um pedacinho do templo. E os judeus, eles vão até esse pedacinho do templo e pedem a Deus para restaurar a glória de Israel, restaurar o templo de Jerusalém. Então é muito profundo o que está acontecendo. Esses achados arqueológicos apontam aí para a reconstrução do templo de Jerusalém. Vamos então para a notícia, vamos então para a manchete. Vamos aqui para a AFP, que a AFP traz mais detalhes. Tá? Vamos observar. Israel revelou nesta quinta-feira uma importante descoberta arqueológica. Tratam-se de construções subterrâneas que datam do período do Segundo Templo Judaico, localizado na Cidade Velha de Jerusalém e usado há mais de 2.000 anos pelas elites da época.
Um luxuoso saguão, partes do qual já foram reveladas pela Autoridade de Antiguidades de Israel, inclui uma fonte sofisticada e provavelmente foi usado para banquetes e outras reuniões da elite local ou para hospedar dignatários. É um dos edifícios públicos mais esplêndidos que conhecemos do período do Segundo Templo, localizado a apenas 20 metros de distância do Muro das Lamentações do Monte do Templo de Herodes de hoje. O segundo templo judeu foi construído no século VI a.C. e destruído pelos romanos em 70 d.C. O Muro das Lamentações é o único remanescente de um muro de contenção. Acima dele está o Monte do Templo, o lugar mais sagrado do judaísmo, chamado de Santuário Nobre pelos muçulmanos, para quem representa o terceiro lugar mais importante e onde está localizada a Mesquita de Al-Aqsa. O local está localizado em Jerusalém Oriental, a parte palestina da cidade ocupada e anexada por Israel. Pessoal, o que eu digo para vocês diante desse grande acontecimento? É algo maravilhoso o que nós estamos vendo acontecer, né? Uma descoberta que traz muita luz para o mundo inteiro, né? E que traz um impulsionamento, porque há um grande esforço aí para a reconstrução do segundo templo, do terceiro templo, né, que será o terceiro templo de Jerusalém. E quando você vai para a Escritura Sagrada, tudo aponta para o terceiro templo. Tudo aponta aí que os judeus estarão... quando você pega Daniel capítulo de número 9, versículo 27... Daniel diz, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e por metade de uma semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Então, conta-se que o anticristo ele vai fazer um acordo com Israel, no período da tribulação, de 3 anos e meio, né, que ele vai sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e vai querer cessar o sacrifício. E aí que Israel rompe com o anticristo. Então, tanto o anticristo senta nesse templo de Deus, tentando parecer Deus, como no próprio período milenial, Cristo reinará sobre o mundo do Templo de Jerusalém. Olha que coisa, né? É tremendo o que diz a Escritura Sagrada, e a gente precisa ficar muito atento aos acontecimentos. Não esquecendo que Israel é o relógio escatológico. Jesus disse, olhai para a figueira. Quando as suas figueiras começam a embranquecer, saber que está perto o verão. Então temos que olhar para Israel. E olhe os acontecimentos sobre Israel, cada vez mais acontecimento, apontando que algo está acontecendo no mundo espiritual, com toda certeza. Pessoal, obrigado aí o carinho da audiência de todos vocês. Deixe bastante curtida e deixa aí no comentário o que você achou dessa grande descoberta aí, perto aí do segundo templo, aí perto do Muro da Alimentação, apontando o segundo templo aí de Jerusalém, ok? Obrigado, fiquem todos com Deus.